Então, vamos começar. Queria me apresentar, então, eu sou a Paula, sou teleconsultora aqui do Telesaúde, tenho uma experiência também numa unidade de saúde aqui de Porto Alegre, onde eu atuo como psicóloga na atenção primária. E a nossa conversa de hoje, então, vai ser sobre o NASF, né? O NASF, acredito que todos saibam o que significa essa sigla, né? Significa Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O título da web palestra é o papel do NASF na estratégia de saúde da família. Então, é a gente poder ver um pouquinho, né? O que é o NASF, como é que ele atua e como é que é a relação dele com as unidades da estratégia de saúde da família da atenção primária. Então, pessoal, na verdade o núcleo de apoio à saúde da família é composto por uma equipe, né, de pessoas que tem como característica serem especialistas, multiprofissionais, né, de diferentes áreas de conhecimento. Estes profissionais atuam de maneira integrada e fazem o apoio aos profissionais das equipes mínimas da estratégia de saúde da família, e também das equipes de atenção básica para populações específicas. São os consultórios na rua, população ribeirinha, fluvial. Então, essa equipe compartilha saberes e práticas nos territórios de responsabilidade das equipes. Os objetivos, então, do trabalho do NASF. O primeiro deles é apoiar e ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção primária, bem como a sua resolutividade. Então, dessa forma, com esse apoio, a gente consegue ter maior resolutividade no nosso cotidiano de trabalho. Consegue pensar em como atender melhor as necessidades de saúde que a gente recebe. Também, o NASF contribui para a integralidade do cuidado. De que forma? Os especialistas do NASF, eles vêm a somar, a contribuir para qualificar a prática clínica dos profissionais, das equipes de referência. Também, o NASF auxilia no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre as necessidades e os problemas de saúde dos territórios, tanto em termos clínicos, né, da prática clínica, quanto também sanitários e ambientais. Então, pessoal, o Ministério da Saúde ele tem várias portarias que são lançadas desde 2008. O NASF já mudou muito desde que ele foi lançado pelo Ministério, essa política. E hoje em dia, o que a última portaria nos diz? Que o NASF ele tem 3 modalidades, tem cargas horárias diferentes para cada uma delas. Eu vi aqui que tem uma equipe que é de NASF 2. E daí, então, eu explicar um pouquinho, uma parte bem objetiva agora da web palestra, só para a gente ver o que é uma equipe de NASF 1, de NASF 2 e de NASF 3. Esses números dependem do número de equipes vinculadas a cada equipe de NASF. Então, uma equipe de NASF 1 dá conta de 5 a 9 estratégias de saúde da família ou equipe de atenção básica e tem que prestar um atendimento de, no mínimo, 200 horas semanais para essas equipes. Cada profissão, cada ocupação do NASF tem que ser oferecida numa carga horária de, no mínimo, 20 horas e, no máximo, 80 horas por semana. O NASF 1 é a equipe de NASF que dá conta de mais equipes de referência. O NASF 2, ele dá conta de menos equipes, dá conta de 3 a 4. Então, para ter a equipe que está representando o NASF 2, depois pode nos contar. O NASF 2 deve oferecer semanalmente 120 horas, no mínimo, e cada profissional do NASF, cada profissão, do NASF, oferece de 20 a 40 horas semanais. O NASF 3 ele foi lançado por último pelo Ministério. O NASF 3 é bem recente. E o que é legal? O NASF 3 ele pode apoiar de 1 a 2 estratégias de saúde da família ou equipes de atenção básica. Então, na verdade, a saúde da família veio a ganhar com a criação do NASF 3, porque então municípios muito pequenos podem sim ter profissionais de NASF atuando com a sua população. O NASF 3 oferece um mínimo de 80 horas semanais para as equipes e cada ocupação então oferece de 20 a 40 horas semanais. Então, essa é uma questão bem burocrática, assim, mais administrativa mesmo, de como é que os municípios vão se organizar para prestar
essa atenção multiprofissional através do NASF. Nenhum profissional contratado para ser do NASF oferece menos de 20 horas semanais. Então, essa é a garantia que a gente tem, que está pela última portaria, então, do Ministério da Saúde assegurada. Gente, é bem importante, assim, quando eu converso nas dúvidas, quando a gente discute NASF com profissionais de todo o país, não está muito claro quais são os profissionais que podem compor uma equipe do NASF. Então, eu fiz esse slide pensando em esclarecer, e a gente vê que tem uma gama de profissões que podem compor a equipe do NASF. Eu vou listando, tá? Vai ficar, né, esse slide vai ficar também na web, então não precisa escrever agora. Mas podem compor uma equipe de NASF. Um arte educador, que é um profissional com formação em arte e educação, um assistente social, educador físico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, várias especialidades médicas, então pode ter médico acupunturista, geriatra, ginecologista obstetra, homeopata, internista, pediatra, psiquiatra, médico do trabalho, médico veterinário. Além destes, nutricionista, psicólogo, os sanitaristas, que são os profissionais graduados na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva, ou graduado diretamente numa dessas áreas, e também terapeutas ocupacionais. Então, a gente tem uma gama bem ampla de profissões que podem compor o NASF. Na verdade, o que o Ministério da Saúde traz nas portarias? Que a escolha por determinado profissional deve se dar em conjunto entre gestor, profissionais e necessidades de saúde da comunidade. Então, na verdade, esse é o critério que o Ministério propõe para os municípios, né? Que os municípios escolham a partir do que se está mais precisando, né? Que se faça uma avaliação e a partir das maiores necessidades de saúde da população se escolha que especialistas que vão compor melhor essa equipe do NASF. O NASF trabalha com um conceito de apoio matricial em saúde. Esse conceito é muito estudado pelos profissionais que compõem a equipe do NASF, vocês já devem ter ouvido falar. Internacionalmente, apoio matricial também é chamado de cuidados colaborativos. Então, a gente trouxe essas duas maneiras de chamar, né? Apoio matricial também pode ser chamado de cuidados colaborativos. O que quer dizer apoio matricial em saúde? Ele assegura uma retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde. Esse suporte da retaguarda ele é tanto assistencial, né, nas questões da clínica mesmo, da atenção à saúde, quanto também um suporte técnico e pedagógico às equipes de referência. Então, pode discutir tanto caso clínico, mas também pensar processo de trabalho, o dia a dia, a gestão, né, não está dissociado. Não é só a discussão de caso clínico que o NASF faz. O apoio matricial depende de acontecer uma construção compartilhada das diretrizes clínicas e sanitárias entre equipe de referência e especialistas apoiadores. Essas diretrizes devem prever também critérios. Quais são os critérios para acionar o apoio matricial, para acionar uma equipe de NASF? A gente não vai acionar o NASF para qualquer caso clínico. Geralmente a gente aciona a equipe de NASF para casos complexos, ou quando a gente está com alguma questão relacionada à gestão, ao processo de trabalho. Então o NASF também faz esse apoio, né, em termos de educação permanente para as equipes. Então isso deve ser definido, né, quando acionar o NASF e qual é a responsabilidade das equipes de referência e dos apoiadores matriciais. Essas responsabilidades são diferentes. As equipes de referência têm responsabilidades com os usuários da sua unidade, do seu território, e os apoiadores têm outra. Isso é bem importante de ficar definido, né? Essas responsabilidades não devem se misturar. O NASF ele é complementar à metodologia de trabalho que já está prevista, né, no sistema de saúde, como sistemas hierarquizados, né, que são os diferentes níveis de atenção, atenção primária, secundária, terciária, como também aqueles mecanismos de referência e contra-referência, que a gente está bem acostumado a trabalhar na atenção primária, protocolos clínicos e centros de regulação. Eu trouxe aqui algumas ações
que podem ser realizadas pelo NASF em parceria com a estratégia. Acho que a que está mais dada, assim, a ação que o NASF mais realiza é a discussão de caso clínico. Essa é uma primeira ação, é bem comum, acontece na prática diária das equipes de NASF. Também atendimentos compartilhados. O que são atendimentos compartilhados? São as consultas conjuntas. Então, os profissionais de NASF, a partir de determinado caso que foi discutido, podem ver em conjunto com algum profissional da estratégia determinado paciente. Então, se tem um caso complexo, o profissional do NASF entra junto no consultório, né, e faz um atendimento, uma consulta conjunta. O NASF, os profissionais do NASF também podem fazer a clínica individual. Eles podem atender individualmente determinado paciente, desde que esse caso seja previamente discutido e que depois também se tenha um momento de retorno, depois desse atendimento, que se saiba o que foi percebido pelo profissional do NASF, que ele dê um retorno, então, para a equipe de referência do usuário, que vai seguir sendo sempre a equipe de saúde da família. Ações de educação permanente, né? Então, o NASF pode propor para determinada equipe uma reunião de equipe que discuta determinado tema que está mais difícil de atender, né? Eu vejo muito acontecendo discussão de saúde mental nas equipes. Então, o NASF, por exemplo, pode propor que uma reunião de equipe seja para discutir como é que se faz a abordagem da depressão ou da dependência química na atenção primária. O NASF pode pensar em intervenções no território e na saúde de grupos. Eu tenho visto muitas ações relacionadas ao Programa Saúde da Família, os apoiadores pensando junto com as escolas e com as unidades que ações que vão ser realizadas no PSE. Ações intersetoriais, uma ação junto com a escola, por exemplo, é uma ação intersetorial. Outras ações também junto com a assistência social. Então, a gente tem os CRAS e os CREAS na assistência social, que são os centros de referência. O NASF pode pensar alguma ação junto. Ações de prevenção e promoção da saúde podem ser feitas no território. Eu queria dar um exemplo, né, de uma delas. Uma equipe de NASF pode se planejar para intervir numa ação, numa campanha de vacina. Num dia em que o posto abra para a campanha de vacina, então a equipe do NASF pode estar junto e pode fazer uma ação usando determinadas técnicas, né? Oficina, teatro, artesanato, né? Ou aproveitar esses momentos em que a equipe está reunida, em que a comunidade vai até a unidade para realizar alguma ação legal assim, de prevenção e de promoção da saúde. E também tinha falado antes, pode sentar com as equipes para discutir o processo de trabalho. Isso é bem legal de acontecer. As equipes dificilmente nos municípios, especialmente municípios pequenos, têm esse suporte de pensar, repensar o seu processo de trabalho. Eu vejo alguns profissionais do NASF que vão até as equipes discutir acolhimento, vigilância em saúde, os programas do Ministério da Saúde. Então, isso é uma coisa bem legal assim, de acontecer também. Eu trouxe esse slide que é mais visual para a gente comparar um pouquinho, né, como é que seria esse trabalho do NASF. O NASF pressupõe que haja um trabalho em rede, que haja uma parceria com a estratégia de saúde da família e também com os outros serviços de saúde que estão na rede. O NASF e a estratégia não trabalham, não tem uma hierarquia entre esses níveis. O NASF está na atenção primária, o NASF atua em conjunto com a estratégia. Então, eu trouxe dois modelos de trabalho em rede. Um é a rede hierárquica, né, em que existe uma hierarquia entre os diferentes atores dessa rede, e trouxe ali o modelo da rede matricial, em que os profissionais atuam em conjunto, não existe uma hierarquia entre eles. Então, a rede matricial está de acordo, então, com o que faz o NASF através do apoio matricial. É um trabalho junto, é um trabalho próximo, é ao lado das equipes de estratégia de saúde da família, não é um trabalho que está fora. Vamos passar para um outro momento, então, da web palestra agora, trazendo um pouquinho sobre o conceito, o que é uma rede de atenção à saúde. Né? É bem importante que os profissionais do NASF estejam de acordo com o trabalho em rede. Trouxe primeiro a definição da OMS sobre o que pressupõe um trabalho em rede de atenção à saúde.
Pressupõe que haja um conjunto amplo de intervenções preventivas e curativas para uma população. Pressupõe espaços de integração entre os vários serviços de saúde da rede. Por exemplo, que eles tenham alguns momentos de reunião, né, alguns momentos de encontro, reunião de rede, é bem comum, a gente ouve falar nos municípios. Aqui em Porto Alegre, cada distrito de saúde tem a sua reunião de rede, para que esses atores possam se encontrar, para que esses serviços possam se encontrar e discutir o que cada um faz, né, discutir um caso em comum. Isso é bem importante existir no trabalho em rede. Pressupõe também que haja uma atenção à saúde contínua, que ela tenha uma permanência, uma constância ao longo do tempo. Pressupõe uma integração vertical dos diferentes níveis de atenção também. Pressupõe uma vinculação entre a formulação da política de saúde e a gestão, não está dissociado isso no trabalho em rede, e também pressupõe um trabalho intersetorial. Então, o trabalho em rede de atenção à saúde está previsto para ir além dos serviços de saúde. Então, ele inclui os serviços da educação, da assistência social, da segurança pública, tudo isso junto, né? Pensando que as pessoas são as mesmas, elas circulam nessa rede, elas fazem seus percursos de saúde nessa rede intersetorial. O Ministério da Saúde também traz um conceito de rede, dizendo que elas são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio do sistema técnico, logístico e de gestão buscam garantir a integralidade do cuidado das pessoas. Eu trouxe um conceito de rede de atenção à saúde do professor Eugênio Vilaça Mendes também, que diz o seguinte, eu deixei ele como está mesmo na literatura. As redes são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde, prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade, e com responsabilidade sanitária, econômica e gerando valor para a população. Então, a rede não está pensando, os serviços da rede estão pensando nas pessoas que circulam nessa rede, não está pensando só no dedo do pé ou só na dor de cabeça, né? O cuidar em rede pressupõe um cuidado integral. Então, o professor Mendes também nos diz que esse cuidado prestado no modelo de rede é mais eficaz para a gente trabalhar, por exemplo, com condições crônicas. Fala muito da hipertensão e do diabetes, são condições crônicas bem conhecidas na atenção primária. Esse cuidado é mais eficaz quando a gente trabalha em rede. E essa rede também preconiza que seja oferecida atenção multiprofissional para as pessoas. E aí que entra, na verdade, o NASF, esse link com o NASF, quando a gente fala em rede. Né? Então, o NASF vem a contribuir, né? São os profissionais multiprofissionais que vêm a contribuir na rede. O NASF pode ajudar a estratégia de saúde da família, potencializando o trabalho em rede, mostrando para as equipes o quanto é potente a gente trabalhar em rede, ajudando essa equipe a conhecer a rede intersetorial também, melhorando a comunicação entre os diferentes atores da rede. Então, o NASF pode, por exemplo, estar numa unidade de saúde, fazendo contato telefônico, chamando para reunião, indo nas reuniões de rede também do município. Então, além disso, também mostra para a estratégia de saúde da família quanto é importante a ESF coordenar a rede de atenção à saúde. A ESF, na verdade, tem um papel fundamental de fazer a coordenação do cuidado na rede. Acho que isso já é muito falado, a gente já conhece, já faz, né, e tem que fazer cada vez mais. Trouxe também esse esquema visual para a gente ter uma noção de como é que seria, né, o NASF, a relação entre o NASF e a estratégia. Na verdade, o NASF não está nem acima nem abaixo, está ao lado, né, está dentro, mas também está fora, né, tem uma parte do NASF ali que está muito junto, que está muito próximo da equipe de ESF, e tem uma parte que está fora. Né. Então, eu vejo que os municípios às vezes dizem assim, mas eu trabalho no NASF e eu não tenho uma sala só para mim.
eu tenho que ir na unidade de saúde, mas é isso mesmo, né, gente? Inclusive, esse estar junto no mesmo espaço físico é bem importante para o trabalho acontecer, para a parceria acontecer, a parceria entre NASF e estratégia, para potencializar também esse trabalho em rede, então a gente está sempre muito próximo. Mas também tem aqueles momentos em que a equipe do NASF tem que se reunir só entre si, tem que poder refletir sobre o trabalho, planejar em conjunto, poder fazer uma boa articulação, assim, poder estar bem enquanto equipe para poder fazer essa boa articulação com a estratégia de saúde da família, com a atenção primária. Então, esse esquema mostra um pouco isso, né? O quanto que a gente faz esse trabalho em parceria. Depois tem mais uma que a gente vai ver. O que é importante também para os profissionais do NASF? Os profissionais do NASF, eles têm que conhecer e têm que trabalhar de acordo com os atributos da atenção primária. Então, eu trouxe esse slide, eu sei que vocês já devem conhecer bastante quais são os atributos da atenção primária, mas eu vou ser repetitiva, porque eu acho que é bem importante a gente relembrar sempre dos atributos, né? A saúde da família é o primeiro contato das pessoas que procuram a rede de atenção, que procuram o SUS. Então, esse é o primeiro pressuposto assim, do nosso trabalho. Os atributos, então, essenciais, o primeiro deles é esse, é ser o primeiro contato, é o atributo que a gente chama de acesso, né? Então, a estratégia de saúde da família, a atenção primária, ela é a porta de entrada, é o primeiro contato do usuário com o sistema de saúde. A APS faz a longitudinalidade do cuidado, é o cuidado ao longo do tempo, presta atenção de uma forma integral e também faz a coordenação do cuidado das pessoas no sistema de saúde. Outros atributos, então, que não são os atributos essenciais, são os derivados. A atenção à saúde é centrada na família, a orientação familiar, ocorre sob orientação comunitária e considera também a competência cultural da população. Quais são as vantagens de trabalhar em parceria, né, NASF e estratégia, a partir dos atributos? Em termos do acesso, né, contribui para ampliar o acesso das pessoas, né, são mais profissionais que vêm a somar para ampliar esse acesso. A integralidade também é melhor pensada através da qualificação da prática clínica dos profissionais da estratégia. A longitudinalidade, né, contribui no cuidado das condições crônicas, discute e faz a gestão de casos complexos também com os profissionais e acompanha e monitora as condições de saúde daquela população. Em termos da coordenação do cuidado, o NASF potencializa a equipe de referência para coordenar o cuidado e tem que conhecer muito bem a rede intersetorial, fazer esse mapeamento da rede também. Trouxe esse outro esquema mais visual também, sobre o trabalho em rede, sobre a integração, coloquei essas palavras-chave, assim, né, para a gente pensar. Integração, parceria, a rede é matricial e não é hierárquica. Isso é bem importante de falar, porque eu vejo, às vezes, algumas equipes da estratégia dizendo assim, o NASF é aquele conjunto de especialistas que vem nos ver de vez em quando para fazer supervisão. Não é alguém que está acima da estratégia que vai fazer uma supervisão. Trabalha junto e tem como objeto comum as condições de saúde das pessoas. Eu trouxe, para a gente já ir se encaminhando para o final da explanação, algumas fragilidades e desafios que o NASF ainda apresenta, até porque o NASF é muito recente na política de saúde do país, ele ainda está sendo implantado, ele está em processo de implantação, muitos municípios ainda não contam com o NASF, a gente tem poucas equipes de NASF cadastradas também no Ministério, então por isso a gente não tá, é um trabalho que não está consolidado, que não está dado. Então trouxe algumas questões para a gente pensar também de que forma que a gente pode melhorar o trabalho. A primeira delas é a seguinte, será que o NASF é suficiente para assegurar a atenção multiprofissional na atenção primária? Será que a política de NASF é suficiente? Outra questão é a abrangência de critérios para escolher que profissionais vão compor o NASF. A gente tem nas portarias critérios muito amplos, né? Só diz que o gestor, os profissionais da APS e os usuários deveriam definir, a partir das necessidades, quais são os melhores profissionais. Então, isso assegura que a gente tem alguns profissionais e não tenha outros. E esses critérios são muito amplos, são muito abrangentes.
É uma coisa a se pensar também. A carga horária, será que é suficiente a carga horária que o NASF oferece atualmente? Quando a gente começa a trabalhar em NASF, a gente também acaba expondo as fragilidades da atenção secundária do SUS, né? O quanto é difícil ainda conseguir acessar especialistas. E isso, a gente tem um risco com isso que que não esteja bem definido qual é o papel do NASF e da atenção secundária. Né? O NASF ele não pode se tornar um centro de especialidades, por exemplo, nos municípios. Ele não deve absorver uma demanda que é da atenção secundária. Por isso que é importante que o NASF tenha as atribuições bem claras, né? Para não se confundir, para não fazer o que faz, na verdade, a atenção secundária. E uma outra fragilidade, um desafio, na verdade, pela frente, até para quem gosta de fazer pesquisa, que está nos assistindo, a gente tem na verdade, não tem estudos de avaliação de processo de resultado do NASF no país. A gente não sabe de que maneira que o NASF está contribuindo. É muito importante que esses estudos aconteçam no Brasil. Trouxe também algumas fragilidades que o professor Vilaça também nos alerta quando a gente fala de NASF. A gente sabe que atualmente no Brasil as equipes da estratégia são fortemente ancoradas no papel do médico, na figura do médico e do enfermeiro também. E ele nos alerta, então, para a carência de equipes multiprofissionais na APS e que nos moldes do plano vigente é insuficiente para dar conta do manejo de condições crônicas, por exemplo, na estratégia. Para o professor Mendes, então, seriam necessários outros profissionais como membros orgânicos e não somente como apoiadores das equipes, como propõe a política de NASF. O que ele nos coloca, então? Que o NASF atualmente pode ser visto como uma solução de transição, que deve evoluir para o adensamento, né, para o crescimento das equipes de saúde da família, com a introdução de outros profissionais de nível superior, como membros orgânicos das equipes. Então, embora o NASF possa contribuir positivamente para a educação permanente das equipes, ele é insuficiente para garantir o cuidado multiprofissional. Esse pouco contato também dos profissionais do NASF com usuários pode dificultar para estabelecer vínculo. Quando a gente fala de vínculo terapêutico, às vezes é insuficiente. Um risco que a gente tinha falado antes é que a equipe de NASF se torne mais um centro de referência, um serviço de referência, um centro de especialidade. Esse risco a gente tem que cuidar, né? Os profissionais do NASF não podem cair nessa armadilha de fazer o papel que é a da atenção secundária. E pelo pouco tempo decorrente da implantação, a gente não tem uma avaliação de impacto nem de processo nos indicadores de saúde da população. Trouxe aqui para ficar também para vocês todas as portarias, as diretrizes do NASF, toda a legislação que apoia o NASF, e isso é muito importante, especialmente para o gestor que quer fazer um projeto para o Ministério de implantação de NASF no seu município. Essas portarias todas estão acessíveis na internet, né? Até a gente for fazendo uma busca muito simples no Google, a gente consegue acessar. São atuais. As referências, também coloquei referências que estão todas acessíveis, tanto no site do Ministério, algumas bases de dados também, são materiais muito de fácil acesso, de fácil leitura. Vai ficar também aqui para nós. E agradeço, então, vocês terem me assistido, né, estarem conosco esse tempo. Sei que algumas pessoas estão com pressa. E gostaria, então, de encerrar agora a web palestra e me colocar à disposição para dúvidas. E quem não puder ficar conosco, né, uma boa tarde.